As presenças de Deus. Só Jesus Cristo é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda majestade, de toda adoração. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite. Como igreja do Senhor, nós te adoramos. É o capítulo 7. Fala aqui, o fim vem, o fim vem. Veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos. E farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade. Mas porei sobre ti os meus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Saberei que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: mal após mal, eis que vem. Haverá fim, vem o fim, despertou contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor, filho. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Somente até aqui, porque é extenso, muito grande. Aqui está falando que o fim vem, é uma advertência para nós como igreja do Senhor. O fim é chegado, está chegando o fim. A palavra de Deus diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. O Senhor está mandando nos preparar, porque o fim vem. E vem para todos nós, que nós possamos, irmãos, estar atentos, não brincar de ser crente. Não é mais tempo de brincadeira, não é mais tempo de brincar, é tempo de servir a esse Deus tão maravilhoso. E quando o irmão pediu para mim ler a palavra, assim que eu abri essa palavra, falou no meu coração: o fim vem. E ninguém impede que o fim vai chegar.
E Jesus está à porta. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o Senhor teu Deus, o nosso Senhor Jesus vai voltar para nós, para a sua igreja, e vai levar aquele que está preparado, aquele que está com o Senhor, aquele que colocou o seu nome, a sua vida diante do Senhor, seu Deus. Vamos adorar esse Deus em espírito e em verdade, porque Ele merece. Toda honra, toda glória é dada ao nosso Deus. Muitas vezes achamos que vamos viver aqui mais 30 anos. Nós podemos estar aqui ainda hoje. Ele fica. E Deus tem falado para nós, como falou a mim. Dar essa oportunidade. Nossos visitantes, e você que fez aniversário, essa semana que passou, que está aniversariando hoje, você pode vir aqui à frente que nós vamos orar por você. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama, Deus te ama assim, queremos viver, oh aleluia. Deus te ama, Deus te ama, vamos seguir assim. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Glória a Deus, em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor. Deus, nós queremos te agradecer pela vida da nossa irmãzinha, Senhor, que completou mais um ano, Deus, na tua presença, Deus. Senhor, na tua presença nós te pedimos que a tua boa mão seja sobre a vida dela, Deus, cuidando dela, cuidando da sua família, Deus, cuidando dos seus estudos, Deus, da sua saúde, Pai. Repreende, Jesus, todo o mal, em nome de Jesus, Pai, que a vida dela venha ser bênção por onde ela passar. Deus, que ela venha resplandecer o brilho de Cristo, Senhor, que as pessoas venham olhar para ela, Deus, e ver a tua glória, Pai, que ela possa manifestar, Deus, o amor de Deus por onde ela passar, Deus, no meio da sua família, no meio dos seus coleguinhas na escola, Senhor. Abençoe os seus pais, Deus, abençoe a sua família, Deus, abençoe os sonhos que tem no coraçãozinho dela, Pai. Use ela poderosamente, Senhor, conforme a tua vontade, Deus, que nós venhamos ver o teu agir na vida dela, Senhor. Abençoa também cada visitante que entrou nesse lugar nessa noite, que o Senhor possa falar os corações, que o Senhor possa completar a obra na vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Vamos para o jovem, quando ele estiver louvando a Deus, você pode trazer seu dízimo e sua oferta. Pai do Senhor, amém? Glória.
diante da tua presença, Senhor. Nós estamos porque nós te adoramos, porque nós te amamos e porque nós dependemos de ti, Jesus Cristo, para tudo. Senhor, tu és dono desta casa, tu és fiel conosco. O Senhor não tem deixado faltar nada na nossa mesa. O Senhor tem nos colocado de pé, dando saúde para trabalhar, Senhor. Por isso é que nós te agradecemos, Senhor, por cada ofertante e dizimista desta casa. Que o Senhor continue abençoando as suas vidas, dando saúde, Senhor Deus, abrindo portas de emprego. Senhor Jesus Cristo, tu és fiel. Esta igreja, tu és maravilhoso, tu és bondoso, tu és a nossa rocha eterna. Tu és santo, Senhor, e maravilhoso, Jesus Cristo. Muito obrigado por cada irmão, cada visitante que está aqui nesta noite. Que o Senhor venha falar, Senhor Deus, aos nossos corações, Deus serve para trazer a palavra e que a gente venha se alimentar mais uma vez, mais uma noite de domingo maravilhosa na tua casa, Senhor. Graças te damos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu passo a palavra ao pastor Ivanildo para ele dar os avisos e continuar dirigindo. Graça e paz, igreja. Amém. O pastor Paulo hoje não se encontra porque voltou à sua terra natal para resolver alguns assuntos. Nas próximas semanas, se o Senhor nos permitir, ele estará conosco. Programação semanal. Terça-feira, ensaio no coral Brilho Celeste e o estandarte. Quarta-feira, culto de doutrina, 19h30. Quinta-feira, círculo de oração, 14 horas. Sexta-feira, manhã com Deus, horário de 6h30 a 7h30 da manhã. Culto da unção, noite da vitória, sexta-feira, 19h30. Culto da mocidade, aos sábados, às 19h30. Consagração, próximo domingo, ceia do Senhor. Não haverá escola dominical, porque haverá consagração. E a igreja está convidada a participar deste momento de consagração. Domingo, 19h30, culto divino. Quem crer e for batizado será salvo. Batismo na etapa. Quem deseja e quem ainda não passou pelo batismo nas águas, procurem aqui o pastor Cristiano e dê o seu nome em nome de Jesus. Aniversário de círculo de oração, 23 anos. Tema: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Será no dia 16/8/2025, no sábado, às 18 horas, se o Senhor assim nos permitir. Ministério dos Homens, momento de oração com a união masculina, terças-feiras, às 21 horas, Templo Igreja Batista Nova Visão. As crianças, por favor, já podem subir e eu convido o diácono José. Cantina do Ministério Infantil, em prol do Congresso das Crianças, próximo domingo, dia 3, após o culto da Santa Ceia. Toda a igreja com a paz de vocês, amém, igreja? Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 9. Capítulo 9, o verso 1 ao verso 2. Verso 2. Se todos acharam. Isaías capítulo 9, do verso 1 ao verso 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridade. Deus
nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Vamos orar neste momento. Senhor Deus eterno, Pai. Pai, neste momento, Senhor Deus, nós estamos, Senhor Deus, nessa noite de domingo, Senhor Deus, reunidos, Senhor Deus, em teu santo nome, Pai. Deus, foi louvados aqui, Senhor Deus, louvores para ter glorificado, Senhor Deus. Já foi feito orações, Pai amado, já foi lido devocionais, Senhor Deus. A tua palavra está sendo aberta pela segunda vez, Senhor Deus. Ó Deus, não importa, Senhor Deus, tudo que a gente esteja fazendo aqui, se a tua presença não for real, Pai. Se teu Espírito Santo não se fizer presente, Pai. Se não haver, Senhor Deus, quebrantamento nesta noite, Pai amado. Se não haver, Senhor Deus, arrependimento dos pecados, Santo Deus. Se o Senhor, Senhor Deus, se fizer presente em nossos corações, Pai. Queremos também, Senhor Deus, que nós devemos ir a Ti, Senhor Deus, com o coração quebrantado, Senhor Deus, que o Senhor não rejeite, Senhor Deus, o coração, Senhor Deus, que vai a Ti, Senhor Deus, quebrantado e humilde, Pai. Mas sai este povo, Senhor Deus, eu estou diante desta plateia, Pai amado. Isso aqui a tua palavra, Senhor, já foi lida, Pai. Por favor, me ajuda nesta noite, Senhor Deus, a ministrar a tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor venha ser glorificado, Pai amado. E que eles venham, Senhor Deus, ter reverência total, Pai amado. Reconhecendo que não estão diante de nós, Senhor Deus, de homens para homens, Senhor Deus, mas estão diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor. A santidade máxima se faz presente nesta noite, Pai amado. E toda reverência venha ser, Senhor Deus, colocada nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Por isso, então, irmãos. Eu estava estudando para trazer a mensagem esta noite e veio a mim esta palavra, de tanto pesquisar, como sempre, né? Quando é para ministrar a palavra, estudo, pesquisa, vai para cima, vai para baixo, vai para o Velho Testamento, joga para o Novo, ora, e vai aquele tempo todinho. E o Senhor me prendeu esse capítulo 9 de Isaías, do verso 1 ao verso 2. Eu coloquei aqui no tema que o Senhor é a nossa esperança. Eu comecei a ler, comecei a pesquisar e fazer aqui um pequeno esboço para trazer para os irmãos. E que neste momento os irmãos venham estar concentrados na presença do Senhor. Que os irmãos venham pedir a Deus que trabalhe nas suas mentes, nos seus corações, para não estar pensando nas coisas que nos servem no dia a dia, que é natural, para a gente estar reunido. Muitas vezes nós pensamos no como foi o dia, como foi a semana, o que vai ocorrer amanhã. Isso acontece comigo, acontece com cada um dos irmãos. E eu peço muito a Deus que Ele trabalhe na minha mente, no meu coração, para neste momento estar só concentrado no que interessa nesta noite, que é adorar a Deus. E sentir a sua presença, sentir a presença do seu Espírito Santo. Nada mais importa para mim nesse momento que nós estamos aqui na igreja, senão só adorar a Deus e se aproximar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nada mais nesse momento, quando nós estamos reunidos aqui das 7h30 às 9h, 9h10, 9h15, às vezes 9h20, no máximo. Nada deve mais importar, irmãos, nada deve preocupar a nossa mente, nosso coração, senão só a adoração a Deus, só a reverência ao Senhor, só a busca para estar na sua presença, porque os problemas estão aí fora. Querendo ou não, vamos estar a batalhar, se assim o Senhor permitir, como o pastor falou aqui, no decorrer dessa semana. Mas nesta noite Ele deu o privilégio, nós estamos aqui reunidos, respirando, sentados ou em pé, muitas vezes mais alterna, para estar adorando a Deus, para estar glorificando a Ele. Eu acredito que os irmãos, espero eu também, que os irmãos venham para o culto com um único propósito, adorar a Deus. É claro que a comunhão entre os irmãos é saudável, a convivência entre os irmãos, ver os irmãos que às vezes nós só vê alguns quando estão no culto, mas nada mais, nada menos importa nesta noite, somente a adoração a Deus e a presença dEle, estar diante dEle nesse momento. Então que o Espírito Santo venha neste momento que está lá sendo ministrado a palavra dEle, limpar a minha mente, limpar a mente dos irmãos, colocar um coração sensível à sua voz, tirar o coração duro de pedra que muitas vezes está
impedindo da palavra do Senhor entrar no coração para ver uma mudança de vida. Neste momento, ó Deus, que os nossos corações venham ser corações de carne, sensível à voz do Teu Espírito Santo, sensível à voz, à Tua voz, Santo Deus, que não faz nenhum sentido vir para este lugar se o Senhor não for real nesta casa de oração, se o Senhor não for real nos nossos corações. O que é que a gente vive aqui? Meus irmãos, temos irmãos que eu vejo direto, rosto de misericórdia. Ah, doido, eu vejo rosto o dia todo, não aguento mais. Aí eu venho aqui, eu volto. Então, não vem logo, me desculpe. Mas o que eu quero, irmão, depois que a semana toda vai encher a patente, é adorar a Deus nesse momento. É glorificar o nome do Senhor nesse momento. É sentir a presença dele. Mas o coração que está perturbado, como no caso de Marta e Maria, que um estava nos pés do Senhor, enquanto o Senhor estava pregando, e a outra começou a fazer para cima e para baixo, e ainda revoltada porque a irmã estava ajudando ela, e vai tentar falar com Jesus Cristo para ver se Maria ia ajudar ela. Ela tão preocupada com os afazeres, e Jesus, Marta, porque anda fatigado. Por que você está tão agitada? Não sabe se é a melhor parte a tua irmã escolheu? Que era um momento na palavra do Senhor, e muitas vezes nós vemos para a igreja, estamos tão afadigados com tantas coisas, com tantos problemas, com tantas questões, que muitas vezes o Espírito Santo fala na nossa mente, fala no nosso coração, mas nós não estamos ouvindo, porque os afazeres do dia estão ocupando a minha mente e o nosso coração. Isso acontece comigo, provavelmente acontece com os irmãos, é só possível que aconteça comigo. Mas nesse momento o Espírito Santo de Deus venha a achar morada no nosso coração. E nesse tempo, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível, ou humilhou a terra de dependendo da versão, humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, no verso 1. Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Então Zebulon e Naftali, só para vocês terem ideia aqui bem breve, Zebulon e Naftali, essa tribo do norte de Israel, sofreu grandemente quando o Assírio o atacou em 734 a 732 a.C. Ela foi arrasada pelo rei Assírio. Está lá em 2 Reis, capítulo 15, verso 29. E tem outra parte que no verso 1 fala de honrar a Galileia, cumprido quando Jesus ministrou em Cafarnaum, perto da entrada principal, entre o Egito e Damasco, chamado Caminho do Mar, como está lá também escrito em Mateus 4, verso 3 ao verso 15. Então essa terra estava sendo assolada e foi praticamente destruída, e todos os seus habitantes foram levados pelo rei. Mas tinha uma promessa para esse povo, que fosse cumprida na vida de Jesus Cristo. Então o primeiro ponto que eu quero trazer, tem outra versão que eu achei bem interessante, o verso 1. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Eu achei essa parte mais interessante. Então, algo estava acontecendo, que o verso 2 diz que o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam nas regiões da sombra da morte resplandeceram e a luz. E é onde aqui que eu vou entrar. O mundo está em trevas. A humanidade está cada vez mais mergulhando em pecado. A humanidade está cada vez mais deixando os princípios elementares das Escrituras Sagradas. Está cada vez mais buscando seus desejos da carne. As igrejas estão sendo corrompidas, líderes se corrompendo, crentes dando mau testemunho. Está um caos no mundo afora. Ou vocês acham que está a mil maravilha? Só que vocês ficar de sério. Cada vez mais a humanidade está sucumbindo. A maldade está avançando cada vez mais entre as pessoas. Assassinatos, mortes, tiração de vida, briga entre famílias, briga entre as igrejas, briga por causa de poder. Cada vez mais mergulhando num abismo profundo. Como aquele povo naquele tempo que andava em trevas, o mundo está andando em trevas. Parece que a luz, que é a Escritura, que é o ensinamento de Jesus Cristo está sendo deixado de lado. E o que mais importa são os desejos da carne. É a correria do dia a dia. É para cima e para baixo. E muitas vezes
que passava os ônibus. É como se o Espírito Santo estivesse dando a mão para o ônibus parar, como uma pessoa dá a mão. E o ônibus muitas vezes não passa. E muitas vezes nós vamos para lá e para cá, o Espírito Santo está aqui. E tentando falar com a gente. E nós só queremos saber das coisas que nos cercam. O Espírito Santo, como um menino, fica dando a mão para chamar a nossa atenção. E muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque a voz do Espírito Santo vai ser contrária àquilo que eu desejo. A voz do Espírito Santo não cabe na minha agenda. O Espírito Santo não está falando comigo. Fica aí, Espírito Santo de Deus. Porque não tem como eu lhe atender agora. Eu estou muito ocupado, o tempo não para. Eu preciso ir para cima e para baixo. Fica aí de lado um pouco, porque o que me interessa são as coisas do dia a dia. O mundo está em trevas. A maldade cada vez crescendo mais. O amor entre o próximo esfriando. E todo mundo, como vai para uma excursão, fazendo as malas como se fosse para viajar e permanecer nesse lugar, como vai para uma praia, para uma cidade, toda forte e alegre, porque vai fazer uma grande viagem, mas a viagem que esse povo tanto busca é aqui na terra, e esquece que a nossa vida não vai ficar eternamente aqui nesse lugar. Aquele que está preparando as malas para se encontrar com o seu rei, esse vai ser vitorioso, esse vai ser o homem mais rico da terra, porque enquanto a massa está indo ao contrário, para um lugar, ele está indo ao contrário em busca do seu Salvador. Eu assisti um filme há muito tempo, quando assisti o filme, agora eu não sou muito chegado a filme, dependendo do filme, é claro, que foi do desenho animado, que eu achei muito interessante aqueles grilos que parecem, que chama de pitu, né? Aqueles caranguejos, como é que é tipo de camarão isso? Aí tem uma parte que eu achei bem interessante. Geralmente esses grilos eles andam de milhares e milhares no mar. As baleias são muitos e muitos. E todos eles estão indo para um lugar, porque para onde a massa vai, todo mundo vai. E dentro da grande massa, nós estamos falando de milhares e milhares de grilos, que são pequenininhos, é muitos, que vêm no mar. Eu achei interessante essa parte, que quando toda a massa ia ao contrário, ele ia para um lado, ele rompendo a massa no sentido contrário. E de repente o colega dele disse: por aí você vai? Nós somos todos iguais. Ele disse: não, eu não sou igual, eu sou diferente. Aí ele falou até o nome dele, eu sou, não sei se era o nome dele, eu sou fulano e tal. Mas todo mundo, todos nós estamos para esse lugar. E ele disse: não, mas eu quero ir para o lugar contrário, porque eu quero saber o que tem fora da massa, fora desse cardume, fora do cardume. Eu quero ultrapassar esse cardume para ver o que tem lá, que nós nunca foi. Aí o colega disse: mas ninguém nunca fez isso. Eu disse: certo, mas eu quero fazer. Era a massa indo para um lado e ele indo para o contrário. Nos tempos de hoje, quando a massa vai para um lado, o cristão tem que ir para o lado contrário. Porque aonde o caminho é largo, não é onde Cristo está, não. Cristo está no caminho que é estreito, o caminho que é apertado. Cristo está na porta estreita. Cristo não está na porta larga, no caminho largo, onde muitos passarão pela porta larga. Poucos vão passar pela porta estreita e caminhar pelo caminho apertado. E quando o mundo está marchando, alegre, afoito, se alimentando da casa das desejos, o cristão deve ir para o lado contrário. Porque o Salvador não está onde a massa está, no que diz respeito aos desejos carnais. O Salvador está aqui, eu estou aqui, filho. Vem me buscar. O mundo está estreito. Satanás está avançando. Jesus Cristo está para voltar. O relógio não para. O tempo não para. Não vai esperar morrer por você, não. Vocês acham que vão viver o resto da vida de vocês aqui nessa terra? Vocês acham que vão viver 200, 300 anos? Eu já estou com 40 anos, já estou de todo para cima e para baixo. Se Deus vai me deixar chegar para cima, eu estou ferrado. 40 anos eu estou com não aguento mais. Minha geração perdida, a geração do meu pai, do meu avô lá para trás, não sei quando não, hein? Já de mim para baixo, essa geração fraca, triste, é doido todo que está lugar. Então vocês acham que vão viver o resto da vida achando que lá tem muitos sonhos para conquistar, e se Jesus Cristo veio, eu quero você agora. Você acha que Jesus Cristo está muito preocupado que você vai realizar seus sonhos? Ele quer saber a sua natureza espiritual. Cristo, eu queria resolver tantas coisas. Um ditado, claro que Jesus, eu vou usar essa expressão não, porque ele não usa essa expressão não. Ainda bem
bem que fechou minha boca. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Agora eu tenho que cantar aqui. Freou. Vixe, meu Jesus. Freando. No mundo em trevas, a humanidade como cegos que não vê nada, indo para um abismo. O mais interessante é que os cristãos estão acompanhando, e vem os cristãos pegar na mão e puxar para longe do abismo. Os cristãos estão indo junto com eles, agarrados com pessoas. É isso aí, não, para divertir. Não tem mais tempo. É sério. O Evangelho de Jesus Cristo é sério. Aquele que diz que bebe o Evangelho tem que ter uma mudança de vida. Porque o Evangelho é mudança de vida. O Evangelho não é o que eu quero aparecer, é mudança de vida. Aqueles que dizem que bebe o Evangelho, mas a Bíblia não condiz, me perdoe. Mas não é o Evangelho verdadeiro. Estão andando como cegos, indo para o abismo. E de mão dada com a turma, em vez de salvar. Eu estava conversando com um jovem esses dias, deve ter seus, sei lá, uns 12 anos, não lembro. Ele só tem que é o que a moçada mais fala, nem crê esse jovem. Eu sou muito novo, eu tenho que aproveitar a minha vida ao máximo, porque ainda tem muito tempo ainda para viver. Então eu vou ter que aproveitar ao máximo. Eu disse, e depois, o que é que vai acontecer? Ele disse, nada. Ele disse, não. E se você morrer, o que vai acontecer? Ele disse, nada. Eu disse, não, está errado. Mas e você acha que vai para onde? Não sei, ele sabe. Ele acha que pelo fato de ser jovem, tem o vigor da mocidade, tem tempo, a vontade para curtir a vida. Eu disse, meu filho, mas se você padecer, você morrer, eu não sei padecer, sabe, filho? Porque se você morrer e tiver Cristo, como você vai ter essa noção? Você acha que a sua vida é só aqui na terra? Tudo gira em torno de você aqui nessa terra. Eu disse, depois da morte, sexo juízo. A vida não para depois que a gente morre. A vida continua. Eu achei bem interessante uma coisa que eu vi na internet hoje. Deixa eu ver se eu me lembro para contar para os irmãos. Aí um secretário palestrante, um pregador, não sei. Aí disse que a avó deu 2 conselhos a ele. 2 conselhos a avó deu para ele. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Um é que está tudo bem. E o outro é que vai ter problema. Aí ele explicou. Primeiro, não, um é saúde e o outro é doença. Os dois conselhos que a avó deu, você só tem 2 opções. Você ou está bem com saúde ou está doente. Se você estiver bem de saúde, você não tem problema. Mas se você estiver doente, você tem 2 problemas. Por quê? Se você estiver doente e você ficar curado, não tem problema. Mas se você adoecer, você tem 2 problemas. Porque se você adoecer, você vai morrer. E se você morrer e for para o céu, não tem problema. Mas se você morrer e for para o inferno, você tem 2 problemas. Porque lá no céu, você vai ter ou tostado ou crocante. Não tem para onde. A vida não é um flor de rosa. Não é do jeito que a gente quer e como a gente imagina. A sociedade, como está lá em Isaías 8:22, que está até aqui 40 ali pertinho, está desse jeito. 8:22. Olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade e serão lançados para densas trevas. A sociedade não percebe que depois de tudo que vem passando, que depois de morrer, só existe uma coisa: é a prestação de conta. É a prestação de conta através de Jesus Cristo. Vocês acham que está dentro da terra? Leonardo Henry falou uma vez que a terra é o lugar mais santo que o ímpio vai estar. E o inferno onde o crente vai estar. Porque a terra para o ímpio é o lugar mais bom, entre aspas, vai estar. E é o lugar mais pesado onde o cristão vai estar. Porque o ímpio morrendo sem Cristo vai para o inferno. O cristão morrendo com Cristo vai para o céu com ele. Então essa presença é o mais próximo que nós podemos chegar de sofrimento. Porque lá no céu vai ser outra coisa.
Então a sociedade está andando em trevas. Olharão para a terra e eis angústia, escuridão e sombras e ansiedade, e serão lançados dessas trevas. Onde há trevas, se não tiver luz, ninguém vê nada. E agora, vamos ver aqui onde eu quero chegar. Uma sociedade que se afasta de Deus, um povo que não ama a Deus, um povo que vive na escuridão, em densas trevas, porque isso é a questão de Deus. Por que dessa treva? Porque aquele que está afastado de Deus, que está longe de Deus, que está longe da vida, que está longe do bem-estar, que está longe daquele que o criou, ele vai estar automaticamente dessas trevas. Quanto mais longe de Deus, quanto mais longe do Espírito Santo, quanto mais longe da pessoa de Jesus Cristo, o ser humano está andando em dessas trevas, porque a única luz que existe é Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Fora de Jesus Cristo não existe luz alguma. E eu não me refiro a essa luz que está aqui clareando a igreja. É a luz eterna, porque sem Cristo nós estamos condenados ao inferno. Eu não mereci nada de bom. Eu mereci o inferno. Vocês mereciam o inferno. Mas pela misericórdia de Jesus Cristo, Deus aceitou o seu sacrifício. Jesus Cristo desceu ao céu, andou entre nós, caminhou nos ensinando, levou nossos pecados sobre ele, marchou para aquela cruz, sofreu morte de cruz, ressuscitou a terceiro dia e vai levar um povo santo e remido, sem mancha de pecado. Aleluia! Essa é a verdadeira luz. É Jesus Cristo, Nazaré. Quanto mais longe de Cristo, e sabe o que afasta de Cristo? E sabe o que afasta de Deus? Os meus pecados e os pecados dos irmãos, aqueles pecados de estimação, aqueles pecados que estão cultivando, aquela vida pecaminosa que vocês estão vivendo, alguns estão vivendo, achando que ninguém está vendo, mas cada vez mais está afastando da presença de Deus. Aquelas ideologias que eu defendo, aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, que vai contrário às Escrituras, está cada vez mais afastando de Cristo. E quanto mais longe de Cristo eu estou, mais longe da luz eu vou estar, e mais perto do abismo eu vou chegar. Só no meio do abismo, como João clamou, tem misericórdia de mim, Senhor. Só Ele pode me arrancar do abismo e trazer para a sua luz aquele que anda em trevas. Grite por Jesus Cristo, que Ele há de me salvar. Só Jesus Cristo tem poder. Em João 3,19, a outro ponto aqui. Uma sociedade que se afasta de Deus, que eu falei, né? Em João 3,19, e o julgamento é a luz. Veja porque eu estou falando isso. E o julgamento presta atenção, por favor. O julgamento é este: a luz veio ao mundo. Alguém? Já falei que eu faço exemplo dele. A luz é Jesus Cristo. A luz veio ao mundo. Mas sabe o que é interessante? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz que é Jesus Cristo veio ao mundo como luz para guiar o céu. Aí João 3,19 diz: veio ao mundo e os homens amaram antes das trevas e a luz. A sociedade que nós estamos vivendo hoje estão amando mais as trevas do que a luz. Porque Jesus Cristo é a luz e veio ao mundo. Há uns 2000 anos atrás, deixou agora a sua palavra, e é a luz, no mundo que está em treva. Aí você vai dar a palavra que é a luz, apresenta a luz para a sociedade em vez de ir para a luz, continua andando para as trevas. Aí cada vez mais está passando da luz, e cada vez mais está aproximando das trevas, está aproximando do abismo. Então, como um inseto, quando vê a luz na escuridão, que não pode ver, que já vai logo para a luz, assim deve ser a vida do cristão ou da sociedade. Ele é mais interessante, porque as suas obras eram mais. O que isso quer dizer? Porque eu não quero Cristo, porque meu estilo de vida vai contra as Escrituras, e eu amo meu estilo de vida, e eu amo minha conduta, eu abraço aquilo que mais me dá prazer, porque se eu me aproximar de Cristo, eu vou ter que deixar meu estilo de vida, eu vou ter que deixar meu pecado de estimação, mas eu gosto do meu pecado, eu gosto da minha vida, eu gosto de pecar, eu gosto de mentir, eu gosto de roubar, de adulterar, de fazer um monte de coisa,
levanta foto, testemunho, de seguir com o irmão. Eu adoro isso. Eu não quero a luz, eu prefiro as trevas. Como ouvi poxa, agora vai estar gravando, tu é a dona do canal, porque vai dar eu estou aí. Como ouvi um homossexual falando, que foi e disse, se for para ir para o céu, e se for, ela citou até um determinado pastor, eu vou para ir para o céu para se encontrar um determinado pastor, eu prefiro ir para o inferno. Eu vou para o inferno e nós vamos sambar, dançar, vamos festejar. Eles acham que o inferno é uma balada. Eles acham que o inferno é como viveu aqui na terra. E ele falou, se vou para ir para o céu para aquele determinado pastor, eu prefiro ir para o inferno. Aí o outro foi, que não queria ficar por baixo. Se não for, eu vou também. E nós vamos ao som de leite gado, sei lá o que. Vamos descendo todo mundo para o inferno. E vamos para o inferno dessa forma. Eles acham que vai ter festa, bebida, o diabo vai servir. A Bíblia fala que o inferno é densas trevas, é ranger de dente, é sofrimento eterno. Não existe purgatório. Aquele que leva um machucado no dedo, eu sou assim, já grito, sabe, beleza? Uma eternidade no inferno de sofrimento, de angústia, de dor, sem a luz principal de fazer presente. Eles acham que o inferno é como se tivesse hoje dia a dia. Mas eu até que não julguei. Então eu misericórdia deles, que eles venham ter um encontro com Cristo. Porque está vivo, está respirando, há uma possibilidade de ser salvo. Mas veja a mentalidade das pessoas. Cantor, eu estava no canto, se for para o inferno, lá bebe cerveja, tem várias mulheres. Fugiu o nome do cara agora. O cara prefere todo o inferno, achando que o inferno é esse inferno de filme, que é a minha maravilha. Isso é pasme. Vai estar assim de crentes, ou de falsos crentes do inferno. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Senhor, em teu nome eu preguei. Senhor, em teu nome eu evangelizei. Senhor, afastai-vos vós de mim. Afastai de mim, vós que praticais a iniquidade. A pior frase das Escrituras: eu nunca vos conheci. Ele vivia na igreja, ele pregava, ele louvava, ele fazia evangelismo, ele fazia aquilo, mas fora da igreja era o pior demônio que existia. E quando chegava, eu dizia a Deus: Senhor, agora eu estou dentro da vida, eu fiz tudo para Cristo, evangelizei, preguei, mas não perdoa, não amo. Só o sangue de Cristo fora, eu quero meu cão. Chegava dentro de Jesus Cristo. Aí Jesus, como não é ser humano, como Samuel, que viu o primeiro filho lá e achou: isso aqui é o rei. Jesus vai lá dentro do coração. Afastado de vós de mim, afastado de mim, vós que praticarem a iniquidade. O coração mau, duro. Está assim. E Deus tem misericórdia da nossa vida. Eu vou estar finalizando aqui. Simples. E sabe o que é mais interessante? A Bíblia fala que o julgamento vai começar pela casa do Senhor. O interessante é que o esposo foi preparado para ir do outro lado, viu? Eu não tinha preparado para falar do inferno, de julgamento, mas está indo para esse lado. O segundo ponto, para finalizar. Mas no verso 1, começa agora a esperança. Não é só, Chico, a esperança agora. Presta atenção agora, por favor. Mas o verso 1 começa dizendo: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Eu vou ler para os irmãos. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deixa eu ler outra versão que se mais interessante. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Veja a notícia boa. No passado ele iluminou a terra de Zebulon e Naftali. E foi o que eu falei. Mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que andava em treva resplandeceu a luz. O povo que vive em treva tem uma chance, é a luz. O povo que vivia em caminho ao abismo tem como sair do abismo. A salvação ainda. A salvação para aqueles que buscam Cristo em todo o coração.
para levar a luz àqueles que estão em trevas. Cabe a mim e cabe a vocês essa responsabilidade, porque ainda há esperança. A luz ainda está no mundo, a luz ainda habita entre nós. Quer notícia melhor do que essa? Para mim não tem notícia melhor do que essa, de que a luz ainda está sobre nós. O Espírito de Deus ainda está sobre a terra. O Espírito de Deus ainda está em meio àqueles que os buscam em espírito e em verdade. O Espírito de Deus está convencendo cada pecador da justiça e do juízo e do arrependimento dos pecados. Ainda há o Espírito Santo de Deus na terra, ainda há luz. Mas por pouco tempo, não vai ficar o resto da vida. E você que é jovem, achando que sua vida é novo, tendo que viver a vida, tendo que desfrutar, vai pensar uma coisa: tem um velho e vou prestação de conta. Você que é jovem, que o pai pode falar um ar, que já entrou chubico, que já acha que é dono da razão, que acha que suas amizades são mais importantes, que as influências nas redes sociais, as suas referências são mais importantes. Vá sonhando, vai ter prestação de conta. É a promessa de um tempo, e agora literalmente eu vou finalizar. De um novo tempo está chegando. No verso 2, essa promessa é anunciada. O povo caminhava em trevas, viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra, da morte, raiou a luz. O verso 2 está falando que é o ponto. O povo que andava em trevas viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Eu e vocês faziam parte desse grupo. Eu e vocês estavam andando em trevas, mas graças a Deus que a luz de Cristo nos alcançou. Então glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada a Cristo. A minha vida tem que ser exclusivamente para glorificar a Cristo, porque eu não tinha nada se não fosse Cristo. Eu estava indo para o inferno, mas Cristo me resgatou das trevas e me colocou na luz. Louvado seja Jesus Cristo por isso. A minha vida tem que condizer os ensinamentos de Cristo. A minha conduta tem que levar para Cristo. Louvado seja o nome de Cristo por causa disso. Nada me traz, eu estou falando de verdade, nada me traz maior alegria do que estar com Cristo. Nada. O que traz maior alegria ao coração de vocês? São as coisas do mundo? São os presentes, os status, os amigos? Para mim é Cristo. Porque se não fosse eu estava morto, eu estava perdido. Obrigado, Cristo. Eu anseio me mudar com Cristo. E eu estou falando sério. Vocês acham que o homem não morre pelo que duvida? Aquele que tem medo de morrer acha que o homem não morre pelo que duvida. Eu tenho Cristo naquele que me salvou, naquele que me libertou. A morte para mim é lucro, viver em Cristo. A morte é lucro. Eu não dependo desse mundo, eu dependo de Cristo. É Cristo que vale na minha vida. É Cristo que vale na minha vida. É Cristo que vale na minha vida. É Cristo. Ainda há esperança. É Jesus Cristo. Grande luz é Jesus. E a salvação da parte dele seria uma luz para os gentios. Isaías 9, 6, 7. Mas eu vou pular. Eu quero finalizar agora finalizar em Tito. Se alguém puder abrir, passei aqui 3 minutos, eu não gosto de passar o horário. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 13 e verso 14. Primeira versão, mas outra primeira. Tito capítulo 13, Tito capítulo 2, verso 13 e verso 14. Que diz aqui: para aqueles, eu espero que tenha vários deles aqui neste novo. Verso 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Para aqueles que dizem que
Jesus Cristo não é Deus, olha aqui um texto interessante. Vou repetir, para aqueles que anseiam por isso. Verso 13: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Essa é a grande mensagem que tem sido deixada de pregar por muitas igrejas, denominações inteiras vivem hoje não mais como crentes, mas podemos dizer como atores. No reino dos céus não vai entrar ator, só vai entrar aqueles que são sinceros e verdadeiros. Observamos e vemos movimentos ocorrendo onde as pessoas permanecem da mesma forma como antes de entrarem em uma igreja. Peço a Deus que as suas misericórdias continuem sendo derramadas sobre nós e que nós sejamos de verdade um povo avivado, um povo conhecido não apenas pelo nome de Ivanildo, de Robson, Everaldo, Ana Cláudia, não, mas um povo que tem como sobrenome justo, homens e mulheres de Deus. A grande responsabilidade da igreja nos dias de hoje, por incrível que pareça, tem se perdido com o avançar dos dias, com o corre-corre da vida. Armando Filho canta uma música, eu não sei se vou lembrar de tudo, mas lá o pastor Cristiano que me ajude se eu errar. Diz o seguinte: no corre-corre desta vida, quanta ansiedade há, e quantos crentes na corrida, pais não sentem mais, pois em casa e na igreja, juntos com os seus irmãos, e a vida abundante já não há no coração. Embora salvos para sempre, você precisa crer que Deus já reservou para a gente a alegria de viver. E a alegria de viver está pautada na Bíblia Sagrada. Quando nós somos conhecidos como Bíblia, prova que nós nascemos de novo. Mateus 5,13 vai dizer o seguinte: vós sois o que mesmo, igreja? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. No versículo mais abaixo vai dizer que não se acende uma candeia ou um candelabro ou uma lâmpada na nossa atualidade e se coloca debaixo da mesa, mas se coloca no velador, porque dali ele ilumina a todos os que estão na casa. Igreja do Senhor, seja luz, seja sal. O mundo está podre e só existe uma forma de se conservar, é na atitude de se usar sal. E é essa a expressão de Jesus Cristo para aqueles que de fato são discípulos do Senhor, sal da terra e luz do mundo. Eu não sei se a igreja ficou sabendo, hoje pela madrugada morreu uma jovem de apenas 16 anos de idade. Morreu justamente por estar, irmãos, mergulhadas na escuridão da vida. Mas eu louvo a Deus e bendigo o seu nome, porque em meio ao caos que nós vivemos, olha você aqui. E nessa oportunidade que Deus te dá, se levante para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nunca esqueça de agradecer a Deus de onde Ele te tirou.
Porque no dia em que você se esquecer de onde Deus te tirou, você corre um grande risco de voltar de novo para aquele mesmo lugar. Mas quando você levanta dentro de você um memorial de lembrança de que Deus é tudo aquilo que você precisa, você jamais voltará para aquela imundícia, porque a vida conquistada na cruz do Calvário para nós, por meio de Jesus Cristo, o Senhor, é uma vida abundante e uma vida plena de paz e de alegria aqui na terra, e será também no futuro, na Nova Jerusalém, que não está, ela já é preparada para os santos e lavados e redimidos no sangue de Jesus. Vamos ficar de pé. Nós louvamos, graças e bendito ao Deus pelo Espírito maravilhoso na tua presença, que Ele possa continuar nas nossas casas, em todo o nosso andar, nos viver, que essas palavras que aqui foram faladas, ensinadas, possam penetrar na terra do nosso coração e produzir frutos para a vida eterna. Não venhamos nos esquecer das tuas palavras, Senhor, mas que sejamos, Pai, praticantes da mesma. Ajuda cada um que está, cada família aqui representada. Nos leve, Pai, para os nossos lares. Nos dá uma semana que hoje se inicia abençoada na tua presença. Nos livrando, nos guardando de todos os males, nos livrando das ciladas do diabo, nos livrando dos homens, nos livrando de pecarmos contra ti, Senhor. Nos ajuda, porque fracos somos, mas tu és todo poderoso, e tu habitas em nós, e tu nos guia e nos fortalece em teus caminhos. Nos prepara para o grande dia, Senhor, da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que aparecerá nas nuvens, Pai, com poder e glória, e buscar a sua igreja, aqueles que estão prontos, que não vivem na iniquidade, mas que estão vigiando e orando todo o tempo. Seja conosco, Senhor, nos prepara para este dia, em nome de Jesus, e graças te damos. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus, o nosso Salvador, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos e todos digam. Amém.